Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Oi, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Bom, Clemente, vamos falar aqui da desigualdade, né, que aumenta com queda de quase 40% na renda da metade mais pobre da população. Sempre os mais pobres, né, acabam pagando sempre o pato, né? Exatamente, Marilu. A situação socioeconômica resultante dessa grave crise econômica desde 2015, uma recessão que fez com que o Produto Interno Bruto, a riqueza nacional distribuída pela população, tivesse uma queda de quase 10%, chamado PIB per capita, reduziu-se, portanto, porque a economia brasileira entrou em recessão. Tá difícil, Clemente. A gente vai tentar... não sei se a gente tenta novamente o Skype, não sei se é a internet que está falhando bastante. Se não rolar pelo Skype, a gente vai ter que fazer por telefone, Clemente. Vamos tentar mais uma vez aqui por Skype. Se não der, se picotar de novo, você pega o telefone aí e a gente continua a conversar, tudo bem? Realmente. Não dá. Melhor você ir pro telefone mesmo, Clemente. Você tá... Aqui, voltou. Aqui. Voltou, Bom. Bom, vamos fazer por telefone, que aqui está picotando demais, né? Então, os internautas, né, vão entender, né, os telespectadores da TVT. Vamos lá, vamos falando agora pelo telefone mesmo, Clemente. Pode falar aí que você estava falando. Bom, a crise econômica coloca uma restrição bastante grande para o nível de atividade e o reflexo dessa restrição é queda na renda das pessoas, o desemprego aumenta, a dificuldade por encontrar uma ocupação leva a uma perda contínua em termos de renda, um aumento da pobreza, porque as pessoas não tendo ocupação, não tendo emprego, ficam sem acesso a uma renda regular. E a consequência disso é o que esse estudo da Fundação Getúlio Vargas demonstra, que é uma redução da participação dos mais pobres na renda, e isso significa um aumento da desigualdade, significa que a situação socioeconômica dos mais pobres piora, enquanto, de forma aparentemente contraditória, os mais ricos concentram maior riqueza. Por que aparentemente contraditória? Porque nas crises como essa que nós passamos no país, uma recessão em 2015, 2016, e o baixíssimo crescimento econômico em 17, 18 e em 19, provavelmente com um crescimento econômico talvez inclusive inferior àquele que nós tivemos em 2018, essa grave crise coloca uma situação de extrema dificuldade para que os mais pobres consigam preservar sua renda e seu patrimônio, mas, de outro lado, os mais ricos acabam tendo, porque já têm um patrimônio e uma riqueza muito grande, capacidade de concentrar mais riqueza ainda, ou seja, a capacidade que os ricos reúnem em termos de renda e riqueza, os maiores rendimentos, maiores salários, a maior capacidade de ter patrimônio, faz com que na crise eles aumentem a sua capacidade de concentrar renda e riqueza, porque no momento da crise muitos são obrigados a vender seu patrimônio, se desfazendo dele para poder conseguir viver no dia a dia, ou fazem, no geral, com preços muito inferiores àqueles que são valorizados no mercado, e os ricos acabam concentrando riqueza, compram empresas, compram patrimônio e acabam, portanto, aumentando a sua capacidade de concentrar ainda mais renda e riqueza. Esse dado da Fundação Getúlio Vargas mostra justamente isso. Simultaneamente, nós tivemos um aumento da concentração de renda e também de riqueza para os mais ricos e uma diminuição da renda e da riqueza dos mais pobres, um aumento da pobreza. Voltamos a ter uma situação de pobreza e de miséria em expansão no país, fruto dessa grave crise econômica.
Então, Clemente, agora você já está no Skype de novo, né? Os meninos já passaram. Você percebeu, né? Tô me vendo aqui, tô me vendo. Tá te vendo. Um dia eu vou querer falar também com esses fones de ouvido, que nem vocês falam aí, bonitinho aqui, bom, colocar um fone aqui, fazer uma surpresa. Isso, pode colocar. Eu tô imaginando um fone de ouvido, né? Para dar de presente para você. Mas, Clemente, vamos falar uma coisa aqui em relação a essa questão. Quer dizer, os mais pobres são realmente aqueles que mais sentem, né? Enfim, toda essa crise. E quando a gente conversa, né, na rua, o que você acha que vai acontecer? Tem aquelas pesquisas, né? Enfim, mas eu estou falando de forma agora informal. O pessoal fala assim, você acha que vai piorar? Algumas pessoas acham que não sabe, mas outras falam que, acho que vai piorar. Essa sensação, como é que você está sentindo também nas ruas, Clemente? Essa perspectiva de melhora ou não? Que sempre, o período que nós vivemos no Brasil, nesse momento, quer dizer, esse primeiro semestre é um primeiro semestre no qual um novo governo assume no âmbito da União, novos governos assumem nos estados, a população saiu de um processo eleitoral, votou, a sociedade escolheu seus candidatos e nomeou seus governantes e tem a expectativa, portanto a esperança de que esses governantes façam aquilo que eles falaram que fariam durante a campanha, que é retomar e, de alguma forma, colocar o país em uma trajetória para enfrentar os problemas que foram debatidos no processo eleitoral. Portanto, de um lado, há uma expectativa, e é natural, é assim que ocorre nas sociedades democráticas após um processo eleitoral. Entretanto, nós estamos vivendo de forma contraditória, aparentemente ao processo eleitoral, uma situação no qual, especialmente no caso do governo federal, as iniciativas não estão voltadas para enfrentar o problema do desemprego, para enfrentar o problema da recessão, para enfrentar o problema da grave crise que atinge as famílias, as pequenas empresas, um grande endividamento, uma dificuldade enorme para fazer a empresa atuar e para os trabalhadores conseguirem postos de trabalho. O governo tem outras preocupações que estão muito distantes desta questão do emprego, da recessão e das dificuldades econômicas que vivem os trabalhadores. É evidente que, na medida que os dias passam, que as semanas passam, e esses postos de trabalho não aparecem, as dívidas são cobradas, os trabalhadores entram em dificuldades estruturais, porque meses passam e não há uma oportunidade de ocupação e de emprego, essa esperança passa por uma situação de descrédito e, portanto, as dificuldades começam a novamente se fazerem presentes como uma situação dramática, dado que olha-se para frente e nós teremos um novo processo eleitoral só daqui a 3 anos e meio. Portanto, é muito difícil imaginar que nós passaremos mais 3 anos e meio, 4 anos, de um governo patinando, com a economia andando de lado, com o emprego e o desemprego aumentando, o emprego de baixa qualidade, quando aparece em situações que são de baixos salários, péssimas condições de trabalho. Tudo isso faz com que aquela esperança resultante do processo eleitoral vire descrédito, vire desânimo e muitas vezes trazendo problemas como a ansiedade, a depressão, que passam a ser situações que passam a estar presentes na vida dos trabalhadores no dia a dia, causando uma série de danos às pessoas, às famílias e à própria sociedade. Perfeito. Clemente, a gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você, hein? Até mais. Até amanhã. Até amanhã. Falamos aqui com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.